A santa palavra do Senhor que diz: exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Amém? Então levante as tuas mãos, ou o poder de Deus, e grite comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus. Fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Amém. Amém. Podeis assentar, amada igreja do Senhor. Pode exaltar o Rei da Glória. Palavra de Deus, palavra de Jesus. Revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Mas eu não me cansarei em falar que nem todos, que nem todas, em pleno século 21, estão aceitando a verdade da palavra de Deus. Por quê? Por quê? Porque é notório aqui nesta noite, é visto que nesta noite estamos com poucos adoradores, com poucas adoradoras, ou seja, são aquelas que aceitam a verdadeira palavra do Senhor. Então nem todos estão aceitando, nem todos estão aceitando o verdadeiro evangelho de Cristo no dia de hoje, porque se estivessem aceitando a verdade da palavra de Deus, esta igreja estaria lotadérrima aqui nesta noite, de adoradores, de adoradoras, adorando a Deus em espírito e em verdade. Mas o próprio Jesus diz na sua palavra: é mister que isto aconteça, é fato que isto aconteça, e é apenas o começo do esfriamento da fé de muitos, de muitas, e que não querem mais saber da sã doutrina do Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor revelada para mim, que a palavra do Senhor revelada para nós nesta noite, está em 2 Coríntios 3, versículo 10 adiante, que diz: você tem seguido a minha doutrina? Glória a Deus. Tu tem seguido
os meus ensinamentos têm andado conforme a palavra de Deus? Será que temos andado de acordo com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina? Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Quando estava no primeiro amor, estavam na igreja todo dia. Não saíam de dentro da igreja. O irmãozinho sempre estava aqui, a irmãzinha sempre estava aqui, o jovem, a jovem sempre estavam aqui, se deliciando do maná que vem do céu, que é a palavra de Deus. O próprio Jesus diz na sua palavra: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Então a palavra de Deus diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver. Como assim modo de viver? Irmãos, é só você olhar ao teu redor e você verá que nem todos estão seguindo a doutrina do Senhor. Quantos obreiros, quantos que se dizem servos do Senhor, que andam com as suas costeletas exageradas, cortam seus cabelos com estilo mundano, sem contar, irmãos e irmãs, com seus trajes extravagantes, trajes colados no corpo. Isso digo obreiros, isso digo membros do corpo e do sangue de Cristo. Glória a Deus. E eles dizem que estão vivendo a verdade da palavra de Deus, mas estão cortando seus cabelos estilo pica-pau, as suas costeletas mundanas. Você sabia, meu irmão, que segundo o dicionário Aurélio, a tua costeleta faz parte da barba? Então, se a tua costeleta está exagerada, você está barbudo, e depois você vai querer participar do corpo e do sangue de Cristo? Glória a Jesus. Oh, meu Deus, meu Pai. Então está na hora de nós colocarmos a nossa casa, arrumar a nossa casa diante de Deus, arrumar a nossa vida diante de Deus, para podermos participar do corpo e do sangue de Cristo. Então ele diz aqui na sua palavra: tu porém tens seguido a minha doutrina, o modo de viver. Quando era novo convertido, portava o cabelo como um verdadeiro servo do Senhor, usava os seus trajes de acordo com a palavra do Senhor. E hoje não, corta o cabelo, aí ele fala até tipo um triângulo aqui agora. Isso é coisa mundana, isso não é de servo de Deus não, isso não é para homem de Deus que quer ir morar no céu com Jesus. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Tem seguido a minha doutrina, é Deus falando, irmãos, é Deus falando, a voz é minha, mas a palavra não é minha não. A palavra é de Deus, e ela está vindo direto do trono de Deus para o nosso coração aqui nesta noite. Tem seguido a minha doutrina, o modo de viver, o modo de viver. O modo de viver significa o modo de trajar, o modo de falar, de se portar, né? Aleluia, Jesus. Enfim, com ordem e decência, principalmente na casa do Senhor. Glória a Jesus. Modo de viver, intenção, fé. Está acabando a fé do povo que se dizem servos de Deus.
Eles não creem mais em libertação. Muitos não creem mais em cura. Muitos não creem mais em salvação. Mas o Senhor Jesus diz aqui na sua santa palavra nesta noite: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Mas tudo isso está acontecendo porque não é o princípio. Nós estamos no tempo do fim e sabemos que a qualquer momento, amados irmãos, o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Não me cansarei em falar, irmãos e irmãs, que eu não estou aqui nesta noite pregando placa denominacional para o irmão. Não estou aqui nesta noite pregando placa denominacional para a irmã, porque placa denominacional não vai salvar ninguém. O que vai salvar o homem, o que vai salvar a mulher, é a obediência à sã doutrina do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluia! Graças a Deus, oh glória a Deus, maravilhas, meu Deus. Tem seguido a minha doutrina, irmã? Glória a Jesus. É uma pergunta que o Espírito Santo de Deus faz às irmãs nesta noite. Tem seguido? Tu, porém, tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Fica um ponto de interrogação para cada um de nós presente aqui nesta noite. Culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao teu Espírito. A irmã sabe que não pode cortar o seu cabelo. A irmã sabe que não pode pintar o seu cabelo. Mas tem um porém, né, irmã? Quanto mais pinta, mais feia fica. Porque tem que ser o natural para Jesus. Nós temos que ser o natural para Jesus. E não é só as irmãs que estão pintando. Muitas estão pintando o cabelo. Até os irmãos estão pintando o cabelo. É, irmã. Misericórdia mesmo. Porque nós estamos no tempo do fim. Mas aquele, segundo o Senhor Jesus disse, segundo o Senhor diz na sua palavra, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Ah, mas o irmão não aguenta passar luta na igreja, porque quando já está querendo se afastar da igreja, querendo deixar de Jesus, porque muitas vezes este homem e esta mulher estão ligados somente na placa, ou estão ligados somente no pastor. Então qualquer aflição, qualquer perseguição, ele está saindo da igreja. Mas aquele homem, aquela mulher, aquele servo de Deus, aquela serva de Deus que está firmado na rocha, haja o que houver, ela sempre estará diante do Deus Todo-Poderoso. Haja o que houver, nada abala ele, nada abala ela. Por quê? Porque não estão firmados no homem, mas estão firmados em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quantos que escolhem dia de culto, né? Ah, não, hoje é doutrina. Ah, eu não vou no culto de doutrina. Porque aquele pastor
só sabe pregar contra mim. Só sabe pregar contra mim, não. Eu não estou aqui para pregar contra ninguém. Mas eu estou aqui nesta noite para combater o mundo, para combater o pecado, para combater a vaidade, para combater tudo aquilo que impede o homem, que impede a mulher de morar com Jesus lá no céu. Estou aqui nesta noite para fazer não a vossas vontades, mas estou aqui nesta noite para fazer a vontade daquele que me enviou, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus! Glória ao seu Espírito Santo, aleluia! Então, irmãos, não se preocupe se você está passando luta na igreja. Não se preocupe se você está passando aflições na igreja, se você está sendo perseguido na igreja. Não se preocupe, mas fica onde você está. Aleluia! Não saia diante de Deus, não saia diante da face do Senhor. Glória a Deus! Persevera, meu irmão, persevera, minha irmã, porque eu tenho certeza, irmãos e irmãs, que tudo que acontecer com você é a vontade de Deus na tua vida. Porque para Deus te aprovar, Ele vai ter que te provar. Para Deus te aprovar, Ele vai ter que te aprovar. Para Deus te aprovar, Ele vai te provar. E muitas vezes, irmãos e irmãs, falta de sabedoria do meu irmão, da minha irmã, dentro da palavra de Deus. Glória a Deus! Muitas vezes o próprio Deus usa o pastor para provar a minha irmã, para provar o meu irmão, para que o próprio Deus venha aprová-los, para Deus aprová-las na obra do Senhor. Aquele irmão, aquela irmã tem o desejo de fazer a obra do Senhor e fará. Glória a Deus! E fará. Porque se Deus prometeu, as promessas dele se cumprirá na sua vida. A promessa de Deus se cumprirá na sua vida. Mas você vai ter que ser provado para ser aprovado. Glória a Deus! Aleluia! E aí o pastor disciplina a irmã. Aí o pastor disciplina o irmão e se levanta contra o pastor. E se levanta contra o dirigente. Por quê? Porque não sabem, irmãos, não sabem discernir que é o próprio Deus aprovando você. É o próprio Deus provando, usando a pessoa do pastor para provar você, para depois ter a aprovação de Deus na tua vida. Isso é a promessa de Deus. Se Deus tem promessa, pode ficar tranquilo, viu? Que você vai receber a promessa de Deus na tua vida. Mas a palavra de Deus também diz, amados irmãos, e também todos, então ele não fala só irmã, ele não fala só o irmão, mas ele diz, mas, ou seja, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É óbvio, irmão, que se nós analisarmos que dentro da igreja não deveria haver perseguição, não é verdade, irmão? Se nós analisarmos, no modo grosseiro de falar, não deveria haver perseguição dentro da igreja, porque afinal de contas é uma igreja. Que é o lugar do quê? De adorarmos a Deus e de buscarmos a presença do Senhor. Mas existe perseguição dentro da igreja, principalmente para aquele irmão, principalmente para aquela irmã que estão vivendo a sã doutrina do Senhor, que estão vivendo a verdadeira palavra do Senhor. Eles serão perseguidos. Elas serão perseguidas por quê? Porque diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que
eles estão vivendo de acordo com a palavra do Senhor. E é óbvio, irmão, Aleluia. ninguém vai atirar pedra em árvore seca. Glória a Deus. Eu nunca atirei pedra numa árvore seca, porque a árvore seca não tem nada. Mas quando está cheio de fruta, quando eu era menino, eu creio que o irmão também, creio que a irmã também, jogava pedra para pegar mimosa. Não é verdade? Agora essa árvore está seca, vai jogar pedra para quê? Então aqueles que dão fruto na obra do Senhor, eles sempre padecerão perseguição. Sempre serão perseguidos, por quê? Porque estão dando fruto na obra do Senhor. Mas a palavra de Deus diz, amados irmãos, que não é para nós entristecer, mas é para nós se alegrar quando estamos sendo perseguidos na obra do Senhor. É para nós se alegrar. Não é para nós entristecer. Ah, eu não vou vir mais na igreja porque o irmão não gosta de mim. Ah, mas eu não vou vir mais na igreja porque a irmã não gosta de mim. Peraí, você está vindo na igreja por causa do irmão? Ou por causa da irmã? Ou por causa de Jesus? Glória a Deus. Temos que vir à igreja por causa de Jesus, não por causa do irmão. Não por causa da irmã. Aleluia. Mas os homens maus, quem crê que na igreja tem homens maus, levante a mão. Quem crê que na igreja existem mulheres maus, levante a mão. Está vendo? Então pessoas maus existem em tudo que é lugar. É na igreja, no trabalho, é na rua, em todo lugar você vai encontrar pessoas maus. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, mas os homens maus, mas as mulheres maus e enganadores e enganadoras irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tem muitos que não saem de dentro da igreja, vivem diariamente dentro da igreja e não recebem as bênçãos do Senhor, e não é liberto, e não é transformado. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque eles estão aqui, muitas vezes estão dentro da igreja para enganar o seu próximo, para enganar a sua próxima. E é óbvio que Deus não vai abençoá-los. Óbvio que Deus não vai abençoá-las. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, que mas os homens maus, mas as mulheres maus e enganadores e enganadoras irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então muitas vezes, irmãos e irmãs, para os irmãos terem ideia, irmãos, tem pessoas que não negociam com crente, sabia? Tem muitos ímpios que não negociam com crente. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque o que tem de crente velhaco no dia de hoje não está escrito. Deve para o seu irmão, deve para a sua irmã, e depois, irmãos, dão uma de santo dentro da igreja e ficam enganando o seu próximo. E daí, irmão, nada vai bem na vida dele, nada vai bem na vida dela. Por quê? Porque são enganadores. Glória a Deus. Porque são enganadoras. Se nós devemos para alguém, como servo de Deus, nós temos a obrigação de pagá-lo. Se emprestou algo de alguém, tem que devolver para esse alguém. Se não poder pagar tudo na hora, vai e conversa com essa pessoa. Não deixe o ímpio falando de você, não deixe a ímpia falando de você, meu irmão. Porque nós representamos Jesus aqui na face da terra.
E depois, irmãos e irmãs, esta ímpia fica maldizendo o Evangelho de Cristo, por causa de muitos falsos crentes, de muitas falsas crenças no dia de hoje. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz, o próprio Jesus continua dizendo, tu, porém, você, porém, permanece naquilo que aprendeste? Glória a Deus. Glória a Deus. Será que nós estamos vivendo naquilo que nós aprendemos na época da nossa conversão? Glória a Deus. Cortaram o nosso cabelo como um verdadeiro soldado de Cristo? Não deixar o inimigo enganar nós com modismo, até mesmo no corte de cabelo, até mesmo no traje espalhafatoso. Vamos nos trajar como verdadeiro servo do Senhor. Se traje como verdadeiras servas do Senhor. Então ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Que coisa tremenda, irmãos, a palavra, né? Ó, tu, porém, permanece, ó. Permaneça naquilo que aprendeste. Glória a Deus. Ah, mas que tem? Que tem se divorciar e casar novamente? Que tem? Né, irmã? Né, irmão? Que tem? Afinal de contas, a doutrina da Deus e Amor mudou. Sabia que a doutrina da Deus e Amor mudou? O missionário Davi Miranda morreu, a doutrina já não é mais a mesma. Você nunca ouviu alguém falar isso, irmã? Você nunca ouviu alguém falar isso, irmão? Então deixa eu falar uma coisa para você, algo muito importante para você. E quero que você nunca mais esqueça disto que vou falar de agora. Glória a Jesus. Quem sabe que o missionário Davi Miranda, fundador da Igreja Deus e Amor, morreu? Levante a mão. Então fique sabendo, irmãos, o missionário Davi Miranda morreu, mas a palavra que ele pregava não morreu, porque ela é viva e eficaz, e é Jesus que está falando conosco agora, através da sua palavra. O homem vai, mas a palavra fica. Nós vamos, mas a palavra fica. Porque a palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, irmãos, não morre. Então é engano deles. Engano delas que dizem, porque depois que o missionário morreu, a Deus e Amor não é mais a mesma. Não é para você que já está com o teu coração contaminado de pecado. Não é mais a mesma, porque você já está com o teu coração voltado para a vaidade, voltado para o pecado. Mas aqueles que estão vivendo ainda a sã doutrina do Senhor, permanecem naquilo que aprenderam através da palavra do Senhor, na voz do saudoso missionário Davi Miranda. Glória a Deus. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Irmãos. Então, a palavra de Deus aqui diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. De quem que nós aprendemos? Quem nos ensinou? Quem nos ensinou a viver de acordo com a palavra do Senhor? Quem? O Espírito Santo de Deus, que nos ensinou a viver como verdadeiros servos e servas do Senhor. Viver de acordo com a palavra do Senhor. É isso, irmãos.
É isso. Quem tem o temor de Deus na sua vida, o Espírito Santo de Deus fala com ele. O Espírito de Deus fala com ela. Até mesmo em coisas simples. Num traje, na maneira de andar, na maneira de falar, na maneira de pensar. Irmão, em tudo. Em tudo. Então nós temos que permanecer naquilo que nós aprendemos. Irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bate palma, bate. Irmãos. Antes, para muitos, era pecado divorciar e casar novamente. Para muitos, ontem era pecado. Ontem. E hoje não é mais. Por quê? Porque eles não querem saber de viver essa doutrina do Senhor. Eles aprenderam que não pode. Eles aprenderam que não existe base bíblica para o segundo casamento. Mas através das palavras persuasivas de pregadores de YouTube, de falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, pregando no YouTube, e pula daqui, pula dali, sapateia de lá, e grita daqui, grita de lá. E daí, esse crente que tinha temor nas coisas de Deus, hoje não tem mais. Para ele, tanto fez, tanto faz, se divorciar, casar de novo, para ele é normal. Mas para aquele que vive essa doutrina do Senhor, para aquela que vive essa doutrina do Senhor, diz a palavra de Deus, portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Estamos vivendo naquilo que nós aprendemos? Glória a Deus. Estamos vivendo naquilo que nós aprendemos? Ah, mas eu já tenho 30 anos de crente, então já dá para dar uma diminuída na maneira de se trajar, enfim, ou de ser. Não, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus diz: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer de sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então aqui, ó. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer de sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então naquele dia nós não teremos como dizer: ah, eu não sabia, ah, ninguém me falou, ah, ninguém pregou. Não, nenhum de nós que estamos aqui nesta noite poderemos dizer isto naquele dia. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor está notando cada palavra que está sendo pregada aqui nesta noite. Então aquele irmão, aquela irmã não poderão dizer naquele dia que ninguém lhe falou, que ninguém lhe pregou a verdadeira palavra do Senhor, porque está sendo pregado aqui agora através da palavra. Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. Fala mesmo, meu Deus. Oh, glória. Toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a Bíblia Sagrada, ela serve como uma bússola para o viajante, para o meu irmão, para a minha irmã. É nela que contém o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Viver a palavra do Senhor. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas é divinamente inspirada pelo Espírito Santo.
e é proveitosa para ensinar. O que está vendo aqui nesta noite? Um ensinamento para mim. Um ensinamento para meu irmão, um ensinamento para meu irmão, um ensinamento para a igreja do Senhor. Graças a Deus. Ensina para redarguir, para corrigir. De repente, ninguém é perfeito. Nenhum de nós que estamos aqui somos perfeitos. O único perfeito é este que está falando conosco através da sua santa palavra. Ele é perfeito, sim. Jesus é perfeito, mas cada um de nós não existe perfeição. Somos pecadores, somos falhos. E para ser sincero, nem merecíamos estar aqui. Nem merecíamos estar aqui. Mas se estamos aqui, por que estamos aqui? É porque o amor de Jesus nos alcançou e nos trouxe aqui nesta noite para ouvir a sua santa palavra. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então nós não podemos ficar bravos quando a palavra de Deus ela dá uma chicotada em nós. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3, se não me faz a memória, versículo 20, ele diz assim: sede, pois, zeloso. Aliás, eu repreendo e castigo aquela a quem o amo. Glória a Deus. Mas não é só corrigir. Ele não está só nos corrigindo. O Senhor Jesus não está só nos corrigindo nesta noite, mas Ele diz mais: sede, por zelosa. Sede, por zeloso. E arrepende-te. Arrepende-te! Glória a Deus, aleluia, Senhor. Nossa alma, Deus, tem piedade de nós. Aleluias. Tem piedade de todos nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem piedade de nós. Para que o homem de Deus, olha, irmãos, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu ler mais uma vez, Glória a Deus. para o meu irmão entender, para a minha irmã entender. Irmão, irmã, é proibido você sair aqui nesta noite sem saber da palavra. É proibido você sair vazio aqui nesta noite. É proibido você sair vazio aqui nesta noite. Mas você vai sair entendendo, irmãos. Você vai sair entendendo, irmãs e irmãs, acerca da palavra do Senhor. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Nós estamos sendo o quê? Instruído. Está vendo o que a palavra de Deus está falando? Ó, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe as irmãs. Em nome de Jesus. Temos a santa palavra